Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando os 10 mandamentos que estão ali na terceira parte do nosso catecismo. Neste vídeo nós falaremos a respeito do terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. E nós vamos então nos aprofundar no ensinamento da Igreja a respeito deste mandamento que Deus deu a Moisés lá no alto do Monte Sinai, para nos ensinar o modo correto de viver e de seguir as suas leis. Então, mas antes de nós darmos início aqui ao nosso encontro, vamos começar rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos nos colocar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Ele por mais este dia, por mais esta possibilidade que Ele nos dá de nos encontrarmos entre nós e nos encontrarmos com Ele, Ele que está sempre presente, vivo e ressuscitado no meio de nós, pois onde 2 ou 3 estão unidos no Seu nome, Ele está presente. Queremos entregar a Jesus este nosso encontro e pedir que Ele derrame sobre nós a graça, a força, o dom do Espírito Santo para nos conduzir, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para entendermos aquilo que Ele mesmo tem a nos dizer. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, nós podemos dar então início ao nosso estudo de hoje. Queria apenas lembrar você que eu estou aqui gravando da minha casa, então pode ser que você escute algum barulho aqui de alguma serra elétrica, alguém martelando aqui, estão fazendo uma obra, então fique tranquilo, tá bom? Agora mesmo passou o carro da pamonha aqui. Fique tranquilo, não se preocupe, tá? Então, e também lembrando que nós estamos fazendo aulas um pouquinho mais longas. Se você já acompanhou os 2 outros vídeos sobre o primeiro e o segundo mandamentos, você percebeu que nós estamos nos alongando um pouquinho mais, falando de uma forma mais espontânea, sem aqueles cortes e edições que nós costumamos fazer nos nossos vídeos, tá bom? Então, só deixando esse recadinho inicial para você, ok? Então, vamos lá. Pessoal, nós iremos então falar sobre o terceiro mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas, né? Muita gente não sabe o que é exatamente esse mandamento, né? Mas guardar domingos e festas é aquilo que Deus já pedia para o povo. Claro, a gente vai ver que Deus pediu o sábado, mas nós vamos ver por que que hoje nós guardamos o domingo e não mais o sábado, tá? Então, nós utilizaremos para esta aula de hoje os parágrafos do 2168 até o parágrafo 2195, tá bom? Pegue seu catecismo, acompanhe, nós vamos ler alguns parágrafos hoje aqui, então não deixe de ter aí o seu catecismo com você também, ok? Vamos lá, então vamos falar desse mandamento tão importante para nós. Esse mandamento faz uma diferença enorme na nossa vida. Qual que é, então, o fundamento bíblico, ou os fundamentos bíblicos para este mandamento? Então, nós temos 2 passagens bíblicas que falam sobre este mandamento. A primeira passagem bíblica que fala sobre este mandamento está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 10. Lá em Êxodo, nós temos quando Deus, então, fala para o povo que ele deve guardar o sábado. E também depois, lá no Evangelho de São Marcos, Marcos 2, versículos 27 a 28, Jesus mesmo vai falar sobre este mandamento. Jesus vai retomar este mandamento. Olha só, se você pegar o seu catecismo aí, você vai ver
que ele começa justamente antes do parágrafo 2168, ele traz essas duas passagens para dar início à reflexão. Olha só, diz assim o Êxodo: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Tá? Este é o fundamento, foi a lei que Deus deu ao povo de Israel. Essa é uma lei dada por Deus ao povo de Israel, tá certo? Guardar o sábado. E depois, Jesus vai falar lá no Evangelho de São Marcos o seguinte: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, nós temos como fundamento do nosso estudo essas duas passagens. Primeiro, uma do Êxodo, em que Deus fala com o povo de Israel para que ele guarde o sábado, e depois Jesus que vai levar à perfeição este ensinamento. Jesus vai explicar melhor para o próprio povo de Israel, para os próprios judeus, o que significa guardar este sábado, tá? O seu sentido, seu significado original, seu significado mais profundo, tá bom? Então, diz o catecismo que o sábado, isso a palavra de Deus diz, o sábado pertence ao Senhor. É o 7º dia. O 7º dia. Então nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós temos, ok, todos esses dias aí. Mas o sábado, certo? A gente tem, claro, para início de semana o domingo, né? Então o primeiro dia da semana não é a segunda-feira. A gente até se confunde, né? Porque a gente fala segunda-feira é o começo da semana. Na verdade, não. Na verdade, a semana começa no domingo, o primeiro dia da semana. Então vai, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega no sábado, é o 7º dia. Quando o Senhor criou o céu e a terra, o livro do Gênesis nos diz que Deus fez o céu e a terra, cada dia ele ia criando alguma coisa, e depois, lá no 6º dia, depois de ter criado o ser humano, no 7º dia, ele então descansou de toda a sua obra. Depois dele ter contemplado tudo que tinha feito, visto que tudo era muito bom, ele descansou e abençoou aquele dia, sendo o dia da santificação. Então, o sábado era o dia santo para o judeu, o dia em que ele não poderia mais trabalhar, não exercer nenhuma atividade, mas consagrar todo o seu dia para Deus, para fazer as obras de Deus, as suas orações, para ficar com a sua família, né? Então aí nós temos várias regras no Antigo Testamento que o judeu não podia caminhar tanto, né? Tem uma distância que o judeu não podia caminhar, ele não podia caminhar tantos metros, tantos quilômetros, porque aquilo já era considerado um esforço que ele estava fazendo. E o sábado foi feito para o descanso, para o repouso. Então o judeu levava muito a sério, até hoje os judeus levam muito a sério o sábado, eles guardam até hoje, né? Existe, por exemplo, uma denominação cristã que guarda o sábado também. Então, no sábado eles não fazem nada. Na sexta-feira à noite já começa a véspera, eles já não fazem nada à noite e depois guardam o sábado até o final também, né? Como um dia consagrado a Deus. O sábado, portanto, ele passa a ser o dia do Senhor, o dia para nós fazermos a vontade de Deus, para nós descansarmos do nosso trabalho. E o povo judeu viveu isso durante toda a sua história e ainda vive, o povo judeu. Mas nós vamos ver que depois vai haver uma mudança. Nós vamos ver que o sábado será substituído pelo domingo, né? Então, era o dia dedicado a Deus. E aí, diz então o catecismo que o sábado ele passa a ser então um dia em que nós memoramos a criação. É um dia da memória da criação, porque é naquele dia que Deus descansa de toda a sua criação. Então, portanto, o sábado tem uma conexão com a criação do mundo. Depois também há uma conexão com a libertação do povo de Israel do Egito. O povo é liberto do Egito, né? Então, o sábado é um dia também para se recordar, para comemorar, digamos assim, para celebrar mesmo aquela libertação que Deus trouxe para o povo de Israel, tirando das mãos do faraó no Egito e introduzindo depois na terra prometida. É um dia de celebração. É também o sábado o sinal da aliança inquebrantável entre Deus e a humanidade, entre Deus e seu povo. Portanto,
O sábado é o dia para lembrarmos, celebrarmos, revivermos a sua obra de criação e de salvação. Tudo o que Deus realizou em prol do povo de Israel. O sábado passa a ser este dia memorável, este dia em que o povo de Israel se reúne para celebrar os feitos do Senhor em sua história, em sua vida. É bonito isso, né? Então não é apenas um descanso, mas é um dia para viver uma celebração de toda a ação salvífica de Deus na sua história. Guardar o sábado é uma forma de glorificar a Deus, portanto, por tudo aquilo que ele fez e continua fazendo. O agir de Deus, diz o catecismo, o agir de Deus é um modelo do agir humano. Se Deus repousou, o homem também deve descansar. Então, a partir desse descanso de Deus, e Deus é um modelo supremo do ser humano, o homem deve olhar para Deus, este homem que é criado, né, cada um de nós criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tem que olhar para Deus e encontrar nele o seu espelho, olhar o seu modelo supremo, e de um modo especial olhar para Jesus, que é o modelo verdadeiro do homem, o homem santo, o homem perfeito é Jesus. Então, nós devemos olhar para ele, para nosso Senhor Jesus Cristo e nos espelharmos. E, portanto, se Deus descansou no sétimo dia, o homem também, olhando para Deus, deve imitá-lo. Então, o homem deve também descansar. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus em tudo, se Deus descansou, também o homem deve descansar de todo o seu trabalho. É um protesto, diz o catecismo, contra a escravidão do trabalho e do culto ao dinheiro. Ou seja, quando nós descansamos do nosso trabalho, nós estamos mostrando para todo o mundo, para toda a sociedade, que, e inclusive mostrando para nós mesmos, que não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então nós deixamos de olhar apenas para o trabalho, para o fruto que nós vamos colher com aquele trabalho e falamos, espera aí, a vida não é só trabalho, a vida não é só ganhar dinheiro. A vida também é espiritual, a vida é sobrenatural, a vida é transcendental, ela vai além. Então nós temos que guardar o sábado, né? Já estamos falando ainda do Antigo Testamento, guardar o sábado por quê? Porque nós nos abrimos a uma realidade que não é só material, mas uma realidade espiritual. Então é uma forma de protesto contra a servidão do trabalho e o culto ao dinheiro. Jesus depois vai ser acusado de violar o sábado. Vocês se lembram? Quando Jesus colhe as espigas, né? Ele vai lá e os seus discípulos também com ele comem num dia de sábado. Jesus, que vai fazer curas no dia de sábado, ele será acusado de ter desrespeitado o sábado, porque para o judeu o sábado era tão sagrado que ele não podia fazer nada, absolutamente nada. Nada mesmo. Né? E aí Jesus vai dar um exemplo para os judeus e dizer assim, então quer dizer que se uma ovelha sua, um boi, cai lá no buraco, num dia de sábado, você vai deixar ele lá o sábado inteiro e não vai tirar ele? E Jesus vai ressignificar o sentido do sábado e dizer, e mostrar para aqueles homens, mostrar para o povo judeu que o amor está acima de tudo, o amor de Deus está acima de tudo, a misericórdia supera tudo isso, que o homem não foi criado para o sábado. Ou seja, o sábado não é senhor do homem, é ao contrário. O homem tem o sábado para ele. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado também. Então, no dia do sábado, também foi feito para o amor, para fazermos caridade, para fazermos o bem. E os judeus estavam confundindo as coisas. Então Jesus vai mostrar para eles que não, o homem não é escravo do tempo. O sábado foi feito para servir o homem também, para o homem descansar, mas foi feito para o homem realizar obras de caridade. Né? Vamos lá, continuando. Então, Jesus mostrou que o sábado foi feito para o homem em prol de sua felicidade também. E aí nós vamos ter depois, pessoal, uma mudança drástica neste dia do Senhor. Era o sábado, entretanto, na plenitude dos tempos, o próprio Deus
vem ao nosso encontro, se faz homem como nós, próprio Cristo, Jesus, nós sabemos o nome dele, e ele então vai ensinar a verdadeira religião, ele vai nos trazer o verdadeiro ensinamento, ele vai levar à plenitude o ensinamento do Antigo Testamento, e então Jesus, que vai ressignificar os mandamentos, vai ressignificar tudo aquilo que havia sido dito na antiga aliança, ele, depois de morrer, vai ressuscitar no terceiro dia. Jesus ressuscitará. E qual é o terceiro dia? O terceiro dia é o domingo, né? Porque ele morre na sexta. Então, sexta, sábado, domingo. Ao terceiro dia ele ressuscita. Na verdade, o domingo é o primeiro dia da semana. Quando a gente lê lá nos evangelhos os relatos da ressurreição, aparece lá, no primeiro dia da semana, quando Maria Madalena foi ao túmulo, então ela se encontra com Jesus ressuscitado. No primeiro dia da semana, né? Que é o domingo, é o dia da nova criação. A nova criação. O catecismo vai nos dizer que o sábado dos judeus era uma prefiguração do domingo. O domingo, esse primeiro dia da semana, em que Jesus vai ressuscitar, ele vai dar um novo sentido ao dia do Senhor. É o verdadeiro dia do Senhor, não é mais o sétimo, agora é o primeiro dia. É o início, porque o primeiro, também quando a gente fala assim, o primeiro é sempre o início de alguma coisa, não é? O sétimo é o último, mas o primeiro é o início. Então dá-se início a um novo tempo. É a nova criação. Então a partir daquele momento, passa-se a ter como o dia do Senhor o domingo. Dies Domini, o dia do Senhor, né? O dia do nosso Senhor. O dia em que agora os cristãos irão se encontrar, se reunir para glorificar a Cristo, o próprio Deus feito homem, o próprio Deus que veio se encarnou para nos salvar. É o dia da ressurreição. Então é isso que nós celebramos no domingo. Gostaria de pegar com você uma citação lá de São Justino, que está no parágrafo 2174. 2174, a citação, que são aquelas letrinhas menores, de São Justino. Reunimo-nos todos no dia do sol. O dia do sol é o domingo, tá? O dia do sol, lá, isso aqui é muito antigo, esse escrito é lá dos primeiros séculos, talvez do primeiro ou segundo século, São Justino. Ele diz: reunimo-nos no dia do sol, no domingo, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então, no primeiro dia da criação, lá no Gênesis, Deus criou o mundo, primeiro dia. Mas agora, neste outro primeiro dia, que é o domingo, é a nova criação, o momento do Cristo que nos libertou das trevas, ele ressuscita. Então, portanto, passa a ser agora, então, para nós o verdadeiro dia. O dia do Senhor é, sim, o domingo. O domingo, portanto, substitui o sábado. Ele leva o sábado à plenitude, do qual é sua prefiguração. Ele anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Porque também aqui há um novo significado para aquele descanso. No Antigo Testamento é o descanso de Deus, o repouso do trabalho manual, mas para nós agora também representa o descanso na eternidade, quando nós viveremos eternamente com Deus. Até a gente fala hoje em dia, né, que a pessoa quando morre ela descansou. Na verdade ela foi para a eternidade. Tem esse descanso eterno também. O sábado cumpre o preceito, o domingo cumpre o preceito da antiga aliança, né, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular. Então, agora, esta celebração que é dada no domingo não é mais apenas uma celebração particular interior, mas é uma celebração pública, exterior, visível. Todas as pessoas veem os cristãos reunidos no domingo para celebrar. Não é nada oculto, não é nada
tímido, acanhado. Não, nós não temos um espírito de timidez, mas quando nós vamos à missa no domingo, nós estamos publicamente dando o nosso testemunho de que nós cremos no Cristo ressuscitado, que está vivo no meio de nós. Esse é o nosso testemunho público. E o mundo inteiro olha para os cristãos no domingo e fala, eles acreditam na ressurreição. Eles estão celebrando aquele que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo na sua igreja, está vivo em cada missa, está vivo no meio de nós. E agora eu gostaria então de pegar com vocês justamente um parágrafo que fala sobre a Eucaristia Dominical, ou seja, a missa que nós participamos todo domingo. Vamos lá? Pegue aí comigo o parágrafo 2177. 2177. Olha o que diz aí o catecismo. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja, no coração da vida da igreja. Então o domingo, a missa do domingo, ela é o coração da vida da igreja. O que é o coração? O coração é aquele que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Então o que mantém a igreja viva é a Eucaristia no domingo. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. Dia de festa de preceito por excelência. Isso diz o Código de Direito Canônico. O domingo é o dia do Senhor, é o dia por excelência, é o dia de guarda. Então, quando a gente diz guardar domingos e festas, a gente vai ver que não existe apenas o domingo para ser guardado por nós cristãos, porque é o dia do Senhor, mas também outros dias de festa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que devem ser guardados de forma obrigatória. Inclusive o Código de Direito Canônico diz que é um dever do católico guardar o domingo e guardar as festas. Então não é se eu quero ou não quero, é um dever. Por quê? Porque é o dia de nós estarmos com o nosso Senhor e com a nossa comunidade. Jesus não fundou uma ilhazinha ali, em que a pessoa vive sozinha. Jesus fundou uma igreja, uma comunidade. Nós não estamos sozinhos, nós estamos todos interligados. A fé que nós professamos é a fé que vem dos apóstolos, é a fé que nós herdamos da igreja. Nós somos herdeiros desta fé. Nós estamos todos interligados entre nós. Ninguém foi feito para viver sozinho, para ficar, não, fica na minha casa rezando e já tá bom. Não, é uma obrigação. Por que é uma obrigação além de tudo? Porque é a Eucaristia, meus irmãos, é a Eucaristia que mantém a nossa alma viva, porque é o próprio Cristo que nós recebemos. Jesus falou isso, quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Por outro lado, quem não beber a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá a vida. Não tem a vida e não terá a vida eterna. Então, como é que eu vou comungar do corpo de Cristo se eu vivo sozinho na minha casa e não vou à missa, não vou à igreja? Tem muita gente que arranja muita desculpa para não ir à missa. E fala essa história, eu rezo na minha casa sozinho. Mas como é que é? Mas eu participo da missa pela TV. Ou eu participo da missa pela internet só. Não. Claro, com exceção do tempo de pandemia, né? A gente sabe o que aconteceu, mas não. Nós não podemos dar essa desculpa. Eu assisto na minha casa, eu vejo na TV Aparecida, eu vejo na Canção Nova, eu vejo... Não, a gente precisa ir à igreja. Tá? Tem algumas coisas que não são admissíveis à distância. Como é que você vai comungar o corpo de Cristo assistindo televisão? Às vezes, inclusive, a gente vê a missa lá, né? Assiste a missa, não participa, assiste só com a pipoca na mão, tomando um cafezinho, comendo um pedaço de pão. Não é? E que participação é essa? Nós precisamos receber a Eucaristia presencialmente. Você veja, por exemplo, a igreja não permite confissão à distância também. Os sacramentos não podem ser dados à distância. Você não vai, né, receber lá à distância o sacramento da confissão, a absolvição dos seus pecados, certo? Tem que ser presencial. Então, para a igreja, a presença é inegociável. Essa é a palavra, inegociável. Nós precisamos estar presentes.
porque é quando nós estamos reunidos, Cristo se faz presente. Então, vamos deixar essa desculpa de lado aí, não é verdade? Vamos lá, ainda falando sobre a celebração do domingo, diz o catecismo sobre as outras festas de guarda, olha só. Devem ser guardados igualmente, então além do domingo, devemos guardar o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, missas que você é obrigado a participar. Como católico, a gente está falando para católicos aqui, então, se você é católico, existem missas que se você não for, você está em pecado grave. E eu digo você, eu também, certo? Porque são festas que a igreja determinou que nós devemos participar. Por quê? Por quê? Só porque a igreja quis? Não, porque elas são essenciais à nossa fé. Então, olha, o Natal não pode faltar na missa do Natal. Tá? A missa do Natal é festa de preceito. Aí entra o tal do guardar domingos e festas. Então, o Natal é obrigatório. Também a Epifania do Senhor. Depois a Ascensão, a festa da Ascensão, que sempre vai cair no domingo, a Epifania também, e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Então, outra missa obrigatória é a missa de Corpus Christi, que sempre cai na quinta-feira, que é o dia da Eucaristia, né? E também de Santa Maria, Mãe de Deus, primeiro dia do ano, a festa de Maria, Mãe de Deus, primeiro Theotokos, a festa de Maria, Mãe de Deus, primeiro dia do ano, também é obrigatório. A Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, também é festa obrigatória. A festa da Assunção de Nossa Senhora, também. A festa de São José. A festa de São José é festa, certo? É uma festa, uma grande celebração na igreja toda. Mas, pelo que eu ouvi, inclusive o próprio padre Paulo Ricardo estava falando, a igreja retirou a obrigatoriedade da participação nesta missa de São José, tá bom? Que é no dia 19 de março, né? Também a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, tá? Que cai também no domingo. Por exemplo, caiu essa semana agora, mas no domingo nós celebraremos. E por fim, a festa de todos os santos, tá bom? Que é ali do ladinho da festa dos finados, né? Então, ok. Então, essas são as festas obrigatórias que nós, como católicos, somos obrigados a participar, porque elas são essenciais à nossa fé, tá? Ok. O que mais que nós temos aqui? Também aí o catecismo fala da importância de nós frequentarmos a nossa paróquia, pelo menos no domingo. Tá? Então, se você não vai à missa no domingo, faça esse propósito agora. Todo domingo eu vou à missa, seja lá qual for. Ou a igreja nos dá também a possibilidade do sábado, a véspera, né, da missa do domingo, no sábado ali, a partir de umas 4, 5 horas da tarde, a gente participar da missa também, que vai valer pela missa de domingo. Então, olha só o que diz aqui o catecismo no parágrafo. Deixa eu ver qual que é o parágrafo aqui. 2179. 2179. Ele diz assim, uma citaçãozinha, ó. Tu não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Quem disse isso foi São João Crisóstomo, um gigante da nossa fé. Então, nós não podemos ficar na nossa casa, porque na Santa Missa nós nos unimos ao céu, né? O céu e a terra proclamam a glória de Deus na missa. Nós estamos unidos. O Padre Pio, que eu sempre falo que está aqui atrás, sempre dizia que a missa é o encontro entre o céu e a terra. E as pessoas, né, que perguntavam para o Padre Pio o que ele via na missa, ele dizia que na missa está o paraíso inteiro. Então, se nós queremos estar juntos de Nossa Senhora, mais pertinho dela, Nossa Senhora está em todas as missas. Os santos, os anjos, o céu inteiro se encontra em cada missa celebrada. Tá bom? Então, olha só o que é a missa. Não dá para a gente comparar isso com a nossa oraçãozinha lá, em casa, isolado, né? E muitas vezes fazendo a nossa própria religião. A gente que determina o que a gente vai acreditar, o que a gente não vai acreditar, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, né? Não é. Por isso que Jesus instituiu uma igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ele criou uma igreja, ele fundou uma igreja, tá? Então, aliás, quando vem com essa conversinha de que não, porque Deus não criou religião, Deus não criou igreja, criou sim. Jesus falou lá para Pedro,
Tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre a tua fé, você vai ser o líder. Eu edificarei a minha igreja. E eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, Pedro, eu ligo no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Então Jesus fundou sim uma igreja. Não venha com essa história, não. Quando as pessoas falam assim, porque esse negócio de placa de igreja não salva ninguém. Opa, calma aí, a nossa igreja não tem placa. A igreja católica não tem placa. Ela tem uma cruz, que é o sinal da nossa salvação. Então, isso é conversa, né? Não é católica, não. Então, satisfaz ao preceito dominical quem participar em rito católico no dia da festa ou à tarde do dia anterior, nas vésperas. Tá? Então, eu não posso ir na missa do domingo, à noite do sábado ou ao final da tarde. Se você participar de uma missa, 4, 5 horas da tarde, ela já vai valer pela missa dominical. Tá? Muitas paróquias fazem essa missa do sábado, que ela vale pela de domingo. Okay? O que a igreja nos obriga é que nós participamos de uma missa de rito católico, tá bom? Ou seja, uma missa católica, mas pode ser no dia anterior e não necessariamente que celebre a mesma liturgia do domingo. Então, você não necessariamente precisa participar de uma missa que vai celebrar a liturgia daquele domingo. Pode ser a missa do sábado mesmo, tá bom? Mas aqui vem um detalhe. Dê preferência a uma missa em que se celebra a liturgia do domingo. Porque a igreja ela tem uma pedagogia, certo? Então, ela quer que todos os domingos os cristãos do mundo inteiro celebrem as mesmas coisas, certo? Esse é o desejo da igreja. Isso muitas vezes, claro, não pode acontecer ali, às vezes com a gente que participa da missa do sábado, mas procure uma missa do sábado que celebre a liturgia do domingo, para você estar em comunhão com a igreja, tá bom? A igreja, nossa mãe, ela sabe por que determinou esses dias de festa para nós. A não ser por motivos muito sérios, como de doença, por exemplo, né? Ou se as pessoas forem dispensadas pelo padre, pelo bispo, aí, se nós faltarmos à missa sem um motivo grave, então aí nós cometemos um pecado grave. É falta grave, isso diz o catecismo. Claramente, falta grave. Então, se você não pode ir à missa por motivos de doença, ok, não tem problema. Peça, inclusive, para ver se o ministro pode levar a Eucaristia para você. Agora, se você está bem, está ótimo, está com preguiça, não vai na missa porque vai ter o jogo do Corinthians, vai ter o jogo da seleção. Não, tem que arranjar um momento ali para ir na missa, tá bom? O que mais? Eu gostaria ainda de ler o parágrafo 2182. Vamos lá, vamos em frente. Diz assim: a participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e a sua Igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade, dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Então, ele está enfatizando a importância de ir à missa. É um testemunho público de fé. E no 2183 diz assim: por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver, na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias de acordo com a oportunidade. Então a gente sabe muito bem que no Brasil, por exemplo, há lugares em que nós não temos padres para celebrar a missa todo domingo. Então o que a igreja diz? Nesses lugares, que o bispo, então, ele escolha pessoas para serem instituídas ali, ou que tenham esse encargo da celebração da palavra. Então aí, na falta da missa, então veja bem, na falta de uma missa, porque a missa é uma coisa e uma celebração da palavra é outra completamente diferente, tá bom? Se não houver a missa, de jeito nenhum, você não conseguir participar de uma missa, de jeito nenhum, não tem na sua região, não tem como ir, então tem o ministro da palavra que pode fazer uma celebração da palavra. E aí você pode receber a Eucaristia, tá bom? Também, ele diz, se não for assim, você pode então fazer uma reunião em família. Então no domingo você fala, vamos às 10 da manhã nós vamos nos reunir e vamos fazer nossas orações. Reza um terço, medita o evangelho do dia, né? Faz ali uma celebração com a sua família,
ou inclusive a igreja até mesmo, se a pessoa não tem uma família, não tem ninguém, ela mora sozinha, então que ela fique ali no momento, ela reserve um momento no seu domingo para celebrar o dia do Senhor, tá certo? Então olha que uma igreja entende também essas realidades, né? Não é uma coisa assim imposta. E aí depois, finalmente, o catecismo fala sobre a importância do repouso, né? Porque além de ser o dia do Senhor, é também o dia de descansar. E a igreja enfatiza muito isso. Nós podemos, por exemplo, ler a carta de São João Paulo II, a carta sobre o dia do Senhor. Procure depois aí na internet a carta dele, ele vai trazer tudo de uma forma bem refletida, né? Ele vai trazer vários aspectos do que significa celebrar o dia do Senhor, que é o domingo, tá? E aí nós temos então o dia de descanso. Então, o catecismo diz que a nossa vida, a vida humana, ela é permeada, né, pelo trabalho e pelo repouso. Então, a gente trabalha, descansa, trabalha, descansa. É preciso que o ser humano tenha um momento de repouso e de lazer. Lazer também. Lazer, porque o domingo não é só para você dizer, vou ficar o dia inteiro na igreja, não é isso. Mas é um dia mais completo do que isso. É o dia para você ir celebrar, o dia da grande celebração da ressurreição, de nós fazermos nossas orações, mas é também o dia de nós ficarmos com a nossa família. É o dia de nós sairmos para um parque, para a gente poder passear um pouco, vai fazer uma caminhada, vai, sei lá, vai ao cinema. É um dia de lazer. Aquilo que para você é lazer, claro que não inclua pecado nisso, né? Mas aquilo que para você é lazer, o domingo também foi feito para você descansar, para você aproveitar o seu dia, a vida em família. Geralmente durante a semana é muita correria, ninguém tem muito tempo, mas o domingo, o almoço em família, o encontro, o carinho que você tem que dar para os seus filhos, a atenção, conversar com seus irmãos, conversar com seus parentes, de repente até visitar a casa de um parente. Aqui a gente fazia muito isso, né? De repente visitar. Também é um momento cultural, um momento para você ler. Se você gosta de ler, vai se aprofundar numa leitura, se encontrar com outras pessoas, visitar os amigos e também um momento de religiosidade. Então, o domingo é um dia completo do descanso. É consagrado a Deus, mas é também um dia que Deus deu ao homem, para o homem descansar. Tá? E eu gostaria de encerrar com vocês lendo 2 parágrafos para a gente fazer os últimos comentários, tá bom? Então, olha só, o parágrafo 2185 diz o seguinte: durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Então, o catecismo está dizendo que a gente tem que se abster de se entregar a trabalhos e atividades que impeçam o culto a Deus, o culto ao Senhor. Então, não é assim qualquer coisa, mas aquilo também que nos impede de ir celebrar, certo? Então, nós temos que procurar, e é claro que a gente vai ter que contar com os nossos patrões, de repente você tem um cargo público, né, de serviços essenciais, então aí existe toda uma negociação, mas se existe um tempo para você ir à missa, você fala, poxa, no domingo eu trabalho, mas dá tempo de ir na missa. Ou, domingo eu vou trabalhar, caiu a minha escala lá no domingo o dia inteiro. Poxa, então eu vou sábado, porque ele vai valer como uma missa de domingo. Tá? Então, assim, é a gente se adaptar. Se a gente tentar, a gente consegue. Agora, você fala, mas eu não consigo, eu tenho que trabalhar no sábado das 7 da manhã até, sei lá, 10 horas da noite, no domingo também a mesma coisa. Não vou ter tempo mesmo para ir na missa. Aí é aconselhável que você converse com o seu pároco, converse até mesmo com o bispo, para que ele te oriente, tá bom? Vocês vão encontrar uma saída para essa situação. Porque também tem muitas pessoas que sobrevivem, né? Às vezes o pão de cada dia vai depender daquilo e não sei, são tantas realidades, a gente não pode, né, também julgar dessa forma, ok? E ele ainda diz, as necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito de repouso dominical. Então, assim, vocês querem fazer uma ação social no domingo? Tudo bem, a igreja fala que ok. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde, tá?
Depois, só para encerrar agora com 2186, que agora já está dando aqui uns 40 minutos de vídeo, né? Os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. Então tem muita gente que é obrigada a trabalhar para não passar fome. Então a gente tem que pensar nessas pessoas. Quando nós estivermos descansando, rezar por essas pessoas também. E ajudá-las, ajudar essas pessoas materialmente. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Então, dia de ajudar também visitar os doentes, ajudar os idosos. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar nos outros dias da semana. A gente já falou disso. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Ok? Então, ele finaliza esse tópico sobre o terceiro mandamento, né, falando da importância também do repouso no domingo. Então, é o dia consagrado a Deus, é o dia de nós irmos à Santa Missa, de nós celebrarmos com os nossos irmãos, de estarmos unidos à igreja do mundo inteiro quando vamos à nossa paróquia, à nossa comunidade, mas também é o dia que Deus nos deu para nós descansarmos, para nós encontrarmos aquele alívio da dureza do nosso trabalho e nos encontrarmos com as pessoas que nós amamos, dedicarmos tempo à tranquilidade, né, ao silêncio, à leitura e a tantas outras coisas que preenchem o nosso coração. E aí cada um tem as suas preferências com relação a isso. Tá certo, gente? Então espero que tenha ficado claro este terceiro mandamento, guardar domingos e festas. E nós iremos então, no nosso próximo vídeo, falar do quarto mandamento, mas ficamos assim até o nosso próximo vídeo, tá bom? Então vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro de hoje, por tudo que foi dito, que nós sejamos fiéis ao dia do Senhor, não colocando coisas no lugar de Deus, dando desculpas ou ficando com preguiça de ir à missa, mas vamos lá, nos unir aos cristãos do mundo inteiro e celebrarmos o dia do Senhor, que é o domingo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.